Boa noite, pessoal. Sou o psicólogo Rafael Ferreira, sou um dos diretores do Instituto Clínico Grupo Alívio e hoje nós vamos fazer uma live para falar sobre a atuação do conselheiro em dependência química no tratamento ambulatorial. E o nosso convidado de hoje é o Zander Aguiar. Estou só aguardando o Zander chegar para poder incluí-lo na live. Deixa eu ver se o Zander já chegou. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Zilma, Marisol, Verônica, Rosa, Rei Nunes, Super Doctor Saúde. Bom, pessoal, estou só dando um tempinho para o Zander chegar aí. Oi, Martinha, boa noite. Chegou. Espera aí, vamos inserir o Zander aqui com a gente. Convidado. Fala, Zander, só aceitar aí. Ô, Fernando, boa noite. Nelson, Edi Cláudia Souza. Zander, é possível que você já esteja me vendo? Eu já te convidei. Vê se de repente você clicando nessas duas carinhas que ficam embaixo, aparece o convite, é só aceitar. Aí. Chegou. Agora foi. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem, cara? Como é que Tranquilo. tá? Já me apresentei. Bom, pessoal, esse é o Zander Aguiar. Ele é conselheiro em dependência química e trabalha já na área há muitos anos. Uma vasta experiência aí em vários lugares. Melhor do que eu falar de você é você falando de você mesmo, né, Zander? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Zander, como já foi falado aí. Eu trabalho na área de conselheiro, né, de dependência química, desde 99. Teve alguns momentos de interrupção na área de trabalho, por algumas outras questões, mas eu atuo nessa área já há bastante tempo, né? Trabalhei mais de 12 anos, 13, em clínicas públicas do governo do estado, já trabalhei em algumas clínicas privadas e, enfim, atualmente eu também estava trabalhando na Casa de Saúde São Romão. Quantos anos no Grupo Alívio já, Zander, trabalhando? O Grupo Alívio é desde do início de tudo, né, que foi em 98, quando eu fiz o curso de conselheiro lá com o Grupo Alívio. Legal. Então já tem bastante tempo nessa estrada aí de trabalho com o Grupo Alívio. Então, Zander, o tema da live é a atuação do conselheiro em dependência química no tratamento ambulatorial. Mas antes da gente entrar efetivamente na atuação do conselheiro no ambulatório, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual é o papel do conselheiro no tratamento de dependência química. Tá certo. Bom, o conselheiro, ele trabalha, como diz o nome, né,
em dependência química, né, ele atua diretamente nessa área relacionada aos sintomas, né, da dependência química. Então, o papel dele é trazer para o paciente o entendimento que é uma doença, né, que muitos não têm. Muitos já ouviram falar que é uma doença, mas não sabem como essa doença ela se dá, quais são os sintomas dela. Né? Então, o papel do conselheiro é esclarecer isso cada vez mais para o indivíduo, né, que está chegando para o tratamento. E basicamente é isso, né? Abordar, esclarecer a nível da doença, acerca da doença, da dependência química e, consequentemente, né, trazer uma possibilidade de tratamento para ele, né? Mostrar para ele as opções, as ferramentas, né, o caminho da recuperação. Uhum. Né? Basicamente, esse é o papel do conselheiro de dependência química. Legal. Tem uma galera aí, Zander, assistindo a gente. Vamos dar boa noite Pois pro pessoal aí, ó. tô vendo aí Ó, a tô vendo a Vani, já Rosa, vi. Renunes, Verônica, Silvia, Marisol Knusti, Zilma, Dilma é minha mãe. Ô, dona Zilma, tudo bem? Marta Marisol é minha esposa, né? Boa noite, Marisol. Marta Calazans, Fernando, a Marina Reis, o Nelson, Edi Cláudia Souza, Cris Xavier, Eduardo Lemos, Helena Rangel, Vanessa Gripe, Aurora Fonseca, Aurora. Psicóloga Renata Peixoto, e a minha mãe também, Neinha. E é isso. Pessoal, eu queria dizer aí a todos que quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, vai fazendo as perguntas aí que a gente vai respondendo conforme o desenrolar da live. Tá, então a segunda pergunta que a gente tem aqui para te fazer, Zander, o que você enxerga como a diferença da atuação do conselheiro nos espaços de internação e no ambulatório? Porque tem essas duas frentes, correto? Sim. Então, o que acontece? Geralmente, o indivíduo, quando ele chega para o tratamento da internação, depende muito da experiência individual de cada um, né? Tem paciente que nunca se internou, tem paciente que nunca fez nenhum tipo de tratamento, e tem paciente que já fez vários tipos de tratamento, porém não aderiu, né? Porém ele não entendeu o processo. Então, como eu falei, né? Na internação, basicamente a gente continua naquele processo de mostrar para ele os sintomas da doença, esclarecer isso, e a internação em si é a questão que eu acho que está muito relacionada ao sintoma, né? Muita abstinência, muita negação, né? Muitos sintomas através do comportamento. Então, a gente geralmente aborda muito essas questões, né? Tentando abaixar um pouquinho o momento dele, porque quando ele chega geralmente na internação, né, ele está sufocado, sobrecarregado por algum dano, por alguma consequência, por alguma perda, e geralmente ele está muito mais tendencioso a resgatar a questão lá da perda dele do que realmente se tratar. Né? Claro que isso depende de muito caso, né? Então, muitas vezes ele está nessa situação. E aí a gente entra nesse sentido de mostrar para ele que, assim, é legal ele tentar recuperar, ele tentar cuidar resolver esse problema, mas que se ele não entrar no processo de recuperação, ele não vai resolver esse problema e vai criar outros também, né? Então, isso, e a internação fica muito nesse aspecto, né? Num aspecto mais de interromper a questão do uso, né, da compulsão, né, de quebrar esse processo e de iniciar o processo que eu percebo assim, que é um processo que, de fato, que é muito mais complicado, né? De adesão, que é o pós-internação. Né? Entendi. E... você falou uma coisa importante, até que eu ia perguntar logo em sequência, se dentro da sua experiência, o ambulatório, ele se dá, em grande maioria, como pós-internação, ou você percebe que chega muito paciente direto para o ambulatório?
Então, geralmente, depende muito da situação, né? Porque o ambulatório, na verdade, ele está além do pós-internação, né? Que seria Uhum. que a gente vê É num porque mundo algumas mais pessoas chamam de idealizado. pós-tratamento, né, Zander? Eu não gosto muito desse termo, não, porque Não, parece que esse acabou, né? termo O para mim, tratamento é a vida isso, inteira. isso. Esse termo para mim eu já não uso há muito tempo, já usei também em Aham. algum momento, mas eu não uso isso. Por isso que eu faço questão de falar pós-internação, né? Para ficar uma coisa Isso. bem clara. Porque, Concordo com enfim, essas você. coisas são termos como é que eu vou usar? Convenientes para um monte de gente, né? Ah, resolvi É na verdade. internação, entendeu? Mas assim, Aham. porque tem a questão do centro-dia, do hospital-dia, né? Que é também um Sim. processo dele estar fazendo esse desligamento da internação e ainda passando por um processo mais intenso até que ele consiga chegar no ambulatório, que já é uma coisa um pouco mais de independência, né? Dele estar ressocializando de uma forma um pouco melhor, Uhum. entendeu? Chegou uma pergunta aí, Zander. Eu ia na sequência aqui, mas o pessoal está fazendo pergunta, então vamos respondendo. É, cadê? A minha mãe perguntou como lidar com a abstinência. É, você vai responder aí? Ela está perguntando como lidar com a abstinência. Quem perguntou isso? Foi minha mãe, Ah, tá. Neinha. Então, a abstinência como a gente falou aqui, depende muito do caso. Então, isso é avaliado de situação para situação. Se for Aham. uma questão de compulsão que a pessoa não está conseguindo interromper o uso, e aí é avaliado a possibilidade de uma internação. Essa é uma forma de lidar com a situação da abstinência. Agora, em outros aspectos, o importante é perceber que a abstinência não está necessariamente ligada à fissura, né? Porque a abstinência Uhum. está relacionada à inabilidade dele lidar, né, com a vida agora sem a anestesia, sem ter que anestesiar, ter que entrar em contato com uma substância. Com a Então, a realidade, abstinência, né? exatamente. Então, a abstinência, ela tem aspectos muito práticos, né, que o pessoal usa muito, que é evite a fome, né, que você está com vontade de usar, está pensando, a Uhum. pessoa enche a barriga e realmente, né, mexe naquele lá, no sistema de prazer, né, e dá uma amenizada na situação. Né, mas lidar com a abstinência não existe uma fórmula mágica, né, existe muito trabalho, existe um entendimento da necessidade de pedir ajuda no momento e isso pode ser amenizado a partir do momento que o indivíduo está aderindo ao tratamento, né? Está participando das Legal. redes, né? E aí fica um pouco mais fácil para ele aprender a lidar com isso, né? Sim. Quais atividades terapêuticas mais eficazes no tratamento ambulatorial? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. No tratamento do ambulatório, né, a gente reforça as atividades que tratam o sintoma da doença, né, trabalha com 12 passos, né, a gente reforça o trabalho de 12 passos, né, que é um sistema assim, muito eficaz no tratamento para comportamentos adictivos, né? Então eu percebo que esse reforço, né, e essa, como eu posso dizer, vamos lá. É o reforço, também fugiu a palavra agora, mas enfim, vamos lá. A gente trabalha vivências, né, que através do TREC, né, racional, emotivo e comportamental, né, que é uma forma do paciente trabalhar de uma forma bem prática, né, a mudança ou não dos sintomas relacionados à inabilidade de lidar com as questões do dia a dia dele, né?
fora, né, lá daquele espaço terapêutico, né, que é o lugar onde ele precisa se estabilizar, né, que é fora daquele espaço terapêutico. Né? Então, eu percebo que assim, o tratamento mais eficaz são através dessas abordagens, reforçando o sintoma da doença, reforçando a rede terapêutica, né? E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se... Tem mais perguntas aí. Vamos oscilando entre as perguntas daí e daqui. Eu acho importante a gente, antes de partir para as perguntas, né? Eu acho legal a gente reforçar a ideia, né? A informação de que algumas pessoas não sabem, mas a questão da diferença do ambulatório para a internação, né? Porque normalmente o tratamento ambulatório ele se dá a partir de um acompanhamento psicológico, com o conselheiro e, quando necessário, com o psiquiatra. E muitas vezes o paciente pode chegar já para o tratamento ambulatorial, ou Sim. o tratamento ambulatorial pode ser uma terceira fase de tratamento. Isso aí... centro-dia e depois ao ambulatório, né? Porque, então, nesse caso aí que você está... Pode falar. Não, desculpa, eu queria abrir um parênteses. Nesse caso, né, é necessário uma avaliação psicológica, né? Porque é essa triagem que vai dizer, né, para onde esse paciente vai, porque às vezes o paciente não fez nenhum tipo de tratamento e ele pode ir direto para a internação e queimar alguma etapa, né? Porque ele não tentou nenhum outro tipo de sistema. Então o ambulatório pode ser a primeira porta, né? Porque às vezes as pessoas já chegam querendo internar direto, né? Mas não, por isso a necessidade de uma avaliação correta com o especialista para entender o caso, para não queimar um cartucho. Vou internar o paciente direto e, de repente, pode desmotivá-lo a se tratar, ao invés de motivá-lo. Mas vamos lá. A Marta Calazans, Zander, ela está perguntando, eu gostaria de pedir se o Zander poderia falar um pouquinho sobre como seria essa abordagem com o paciente e a família. Como é feito isso? Se dá junto à família ou separado? Então, são das duas formas, né? São das duas formas, porque a gente precisa abordar de forma questões individuais do paciente. Por quê? Existem as duas coisas, né? Como a gente entende que é uma doença que não atinge só o indivíduo que está com a questão da dependência, que é uma doença que também atinge a família, então é importante a gente saber que é necessário também a participação da família como parte do tratamento, né? Até que ela possa entender qual é o papel dela, de fato, nesse tratamento, que não é uma coisa simples, né? Pela minha experiência que se mostra. Então, existem as duas situações. Existe a abordagem com os dois juntos e pode ser feita a abordagem deve ser feita a abordagem individual, né? É claro que depende qual é a situação, né? Ele está chegando aonde? Ele está chegando numa internação, então é feita, acho que acredito também da mesma forma, né? Abordagem individual e abordagem com a família. Sim. E a abordagem do paciente individual, abordagem da família individual e a abordagem dos dois. Né? É claro que assim, eu penso que quando você vai receber alguém, a princípio, essa abordagem com os dois, ela vai ter um efeito também, né? É importante, mas ali pode estar com muita dificuldade de ambas as partes, onde algum ou outro pode ter a dificuldade de colocar realmente as coisas que estão acontecendo. A família pode estar com medo, a família pode estar negando, a família pode estar oprimida por um comportamento do indivíduo, né, e não se sentir à vontade para falar. E o indivíduo, da mesma forma, ele pode não sentir à vontade para falar de questões realmente que são relevantes para avaliar, né, o processo de evolução da doença dele. Né? Então, eu penso que é importante os três momentos de abordagem: individual, para a família, paciente e junto. Sim. Até porque, né, Zander, todo indivíduo ele não vive isolado. Ele sempre vai fazer parte de algum sistema. Exatamente. E, em sua grande maioria, o principal sistema que esse indivíduo faz parte é o familiar. Exatamente. Então, essa doença não se sustenta sozinho. Essa doença
ela é retroalimentada por algo, por alguma coisa. E o que a gente vê, né, em números é que a maioria das vezes a família ela retroalimenta essa doença. Então, é lógico que a gente não pode generalizar, mas é o que a gente estatisticamente vê, é a grande maioria. Então, a gente tratar o indivíduo de forma isolada, é possível que a gente dê alta para esse indivíduo, ele retorne ao sistema no qual ele faz parte, e aí rapidamente ele volta a funcionar da maneira do sistema, porque ele saiu, mas ele está retornando. Então, é importante tratar não só o indivíduo, mas todo o sistema, porque aí sim a gente está conseguindo oferecer um tratamento adequado com não só o indivíduo, mas com todo o sistema no qual ele faz parte. Até porque, Rafael, da mesma forma quando a gente fala da manutenção no hospital dia ou no ambulatório, né, que é uma manutenção um pouco mais avançada para o paciente, porque agora ele saiu da internação, ele não tem mais aquele espaço reservado da internação, e o centro-dia ou hospital-dia é um tempo que ele tem mais em casa, mas, porém, ele ainda tem um bom tempo no espaço de tratamento, né? Um hospital-dia, um centro-dia, ele passa mais horas. E no ambulatório, esse indivíduo já está um pouco mais envolvido, já está bem mais envolvido que com as suas questões familiares e sociais. Então, assim, é natural, né? O paciente em recuperação ele pode se tornar um corpo estranho, porque a família ela também pode não tem geralmente a facilidade de entender que ele está no processo de mudança, né? E aí tem as questões que o efeito do comportamento dele no passado que causou um dano na família, a desconfiança, né? Que é uma coisa que não vai ser recuperada por um ato dele, vai ser recuperada no dia a dia. E aí a família precisa entender o movimento que ele está fazendo. Então, assim, e não só a família entender o movimento, como a família trazer também o lado de fato de algumas coisas que pode ser omitida. Né? Como é que está o comportamento dele de fato em casa? Será que é aquilo que ele está falando? Né? Será que ele está fazendo aquilo que ele está falando? Então, assim, é muito importante, né, o envolvimento e o engajamento das duas partes, né? Porque ele vai voltar para onde ele veio, né? E vai voltar diferente. Zander, quais são os recursos que você utiliza para gerenciar a oscilação da motivação dos pacientes em tratamento ambulatorial? Da motivação, né? Você falou, né? Oscilação da motivação. A oscilação da motivação. Como é que você gerencia essa oscilação? Então, essas questões aí da oscilação da motivação, né? Eu trabalho muito relacionado às atividades de reforço, né? Dos sistemas de crença e de valores. Porque, assim, é difícil para ele ter motivação a partir do momento que ele tem uma experiência, né, de não enfrentamento das questões do seu dia a dia. Então aquilo se torna uma carga para ele, né, porque ele não tem essa habilidade, né, ele perdeu essa habilidade, enfim. Então a gente reforça os sistemas de crenças e os valores, assim, porque é importante a gente trabalhar essas coisas, né? Até eu estava conversando com você que eu comentei sobre a questão do isolamento, né, do Covid, né? Que ela traz para a gente uma reflexão acerca de pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente não valoriza, né? Isso eu posso falar não só para os adictos ou dependentes químicos em recuperação, quanto para nós, né? Sentir a necessidade de dar uma caminhada na rua, de bater um papo com um amigo, enfim, de um abraço, né? Eu nunca pensei atualmente que eu fosse sentir saudoso de um aperto de mão, cara. Uma coisa que era tão rotineira para mim e hoje me faz falta. Eu escutei hoje, precisei ao Hortifruti comprar algumas coisas e eu escutei da moça que trabalha lá, dizendo assim, a gente vai valorizar até o ar que a gente respira, porque a gente vai precisar, em algum momento, tirar essa máscara. Então, hoje a gente está com a máscara o tempo todo, limitado, então a gente vai valorizar até o nosso ar que respira. Exatamente. E aí é a questão do ângulo do ponto de vista, né? Porque
esse indivíduo ele precisa ser direcionado nesse aspecto, porque realmente vai ter desmotivação, porque ele não tem, né? É, um, eu costumo falar, né, que o que motiva, o que pode fortalecer a motivação é o engajamento na rede de apoio, porque ele Uhum. vai se desmotivar por alguns momentos, porque é uma questão trabalhosa dele enganjar nesse sistema de nova maneira de viver, né? E aí, o vínculo que ele tem na rede de apoio é uma coisa que faz ele ter a questão relacionada da empatia, a questão da liberdade, né? Porque é para além da questão formal, às vezes, né, do trabalho em si, de você criar esse vínculo e essa liberdade. E aí é claro que a gente vai trabalhar as questões de valores, dessas coisas que a gente acabou de falar, né? O que realmente são coisas Uhum. importantes, que há muito tempo, né, ficou lá para trás, né? Eu lembro muito de uma palestra lá da época que o Alexandre falava, né, dos valores, é, do significado, né? Porque a droga, no sentido da evolução da dependência química, lá no início, ela começa como um valor de um sorvete, né? Porque você toma eventualmente, né? E aí, no final das contas, Sim. né, ela vai tomando uma proporção que ela se torna a mola que faz o indivíduo fazer as coisas, né? E ela inverte esse papel. E a gente precisa restabelecer aqueles valores antigos, né? E hoje a gente tem Sim, essa sim. oportunidade de ver isso. Então, assim, eu vejo que a motivação está nisso, né? A gente pratica atividades, além das atividades formais, né? Encontros, churrasco, promove eventos que podem ressocializar, né? E fazer uma associação nova, né? Ressignificar essas coisas importantes, né? Legal. É, apesar da gente estar falando sobre a questão ambulatorial, tem algumas perguntas que envolvem de uma maneira geral. Então, eu acho que você também tem total competência para responder sobre o lado de lá, porque você já atuou muitos anos na parte de internação. Então, vai essa daí, né? Fala um pouco do ambiente na internação, recepção e o dia a dia de convivência. Obrigado. Fernando pediu. Da recepção. Ele está pedindo para falar um pouco do ambiente na internação. O ambiente na Uhum. internação, a recepção, o dia a dia, a convivência. Ele está pedindo para falar um pouco como que funciona. Então, depende muito do modelo, do espaço, da clínica, né? E tem várias variáveis aí Variáveis, né? que vai influenciar no ambiente, né? É, Aham. então, isso também diversifica, né? Agora, assim, é um ambiente que a certo ponto, ele se torna um pouco tenso, né? Porque o indivíduo, ele tem muita dificuldade, né, de perceber aquele momento que ele está vivendo, né? De aceitar um momento atual como não se sentir culpado, né? Ou de muitas vezes não levar para um lado da hostilidade, né, de agregar responsabilidade para o outro, né, que são os mecanismos de defesa. Então, o ambiente de internação vai se trabalhar muito na quebra das defesas, né? A gente vai ter que atuar muito nesse sistema, porque muitas vezes Rebaixar os mecanismos a de gente defesa psicológica, né, Zada? exatamente. Às vezes quase a gente se sente como se estivesse apagando um incêndio, assim, porque dependendo das situações, você nem sempre consegue passar o que você gostaria acerca da doença, porque o indivíduo está trazendo muitas questões e ele não consegue, né? Dependendo. Isso é uma síndrome de abstinência pesada, né? Não é nem o que o cara está Uhum. falando que quer usar droga, não. Às vezes ele está desfocado no tratamento, ele está querendo obrigar a família a fazer A, B ou C, né? Ele está se envolvendo com questões com outras pessoas, porque assim, é muito mais conveniente para ele focar em tudo que é externo do que olhar para a realidade dolorosa, né, Sim. que ele se encontra. Uhum. Então, por vezes, o ambiente da internação, a gente se percebe um pouco nesse papel, né? Mas é o natural, assim. Eu percebo que a minha experiência, isso já me gerou uma certa um sentimento de impotência,
mas ao mesmo tempo, hoje eu já percebo que isso faz parte do jogo, Faz né? parte Que eu do tenho game, que, né? eu tenho que entender o momento dele, e é um momento dele, né? É um momento É. dele, tem que ser respeitado, né? A Vanessa Gripe perguntou se existe algum porquê da pessoa se tornar um dependente químico, orgânico, psíquico, por exemplo. Eu posso responder, que essa é uma pergunta rápida de se responder, né? Não, não existe um determinante, é uma doença que é biopsicossocial, ela pode ter fator de predisposição genética, pode ter um contexto social, pode ter uma questão psicológica, então não existe um determinante. Ela é uma doença multifatorial que tem uma abrangência que pode vir de qualquer um dos lados. Então, na última live eu até falei um pouco sobre isso com o Alexandre, né? A gente, para responder essa pergunta, a gente não tem como pincelar e falar um pouco dos fatores de proteção quando a gente está falando da prevenção, né? Então, quanto mais fatores de proteção tivermos, um bom ambiente familiar, uma pessoa inserida num contexto social no qual ele tem opções saudáveis de escolha, cada vez vai proteger mais o indivíduo. Mas um determinante que poderia se dizer, o indivíduo se torna dependente químico por isso ou aquilo, não existe. A Rosângela Travassos, Multifatorial. a Rosângela está dizendo assim, o processo de aceitação da doença pelo dependente muitas vezes não ocorre durante a primeira internação. O ambulatório seria um caminho ou a internação seria mais eficaz? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu posso falar de novo. O que eu acho que é extremamente importante, né? É uma avaliação de triagem, né? Que a gente chama, né? Um processo de avaliação com um psicólogo, né? Especialista na área de dependência química, que vai avaliar a necessidade. É claro que o que a gente percebe em relação à internação, às vezes, é o que a gente pensa aí, que é falado até nas questões das esferas mais problemáticas, digamos assim, que relaciona a questão da internação compulsória ou não, né? Quando o indivíduo está se colocando em risco, está colocando outras pessoas em risco, né? Então a gente avalia a internação muito ligado por esse processo, né? E aí depende muito do caso. Eu penso que extremamente importante, se esse paciente nunca se internou e se ele nunca fez nenhum tipo de tratamento, havendo a possibilidade que ele faça essa tentativa antes de queimar o cartucho de internação, né? Porque, por outro lado, tem a questão da institucionalização, que é um outro problema gerado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Verdade. A Marisol está perguntando que tipos de atendimentos são fornecidos pelo Grupo Alívio no período pós-internação, que inclui um conselheiro em dependência química. Bom, na parte do centro-dia, que é a segunda etapa, normalmente, do tratamento, depois da internação, tem toda a equipe de conselheiros, da mesma forma que a internação. A diferença é que, normalmente, a gente designa uma quantidade de horários no qual o paciente ele retorna à internação, mas ele não dorme, né? não faz o pernoite lá. Ele participa de todas as atividades, seja com o psicólogo, seja com o conselheiro. Enfim, o conselheiro está inserido dentro do tratamento do centro-dia. E o ambulatório é essa pessoa que está aqui comigo, que é o Zander, no Grupo Alívio. Quando a gente passa o paciente para o tratamento ambulatorial, aí é o Zander que acompanha. O Eduardo Lemos, ele está perguntando qual seria a função do conselheiro no atendimento ambulatorial, e é em grupo ou individual? Então, a função do conselheiro é das duas partes, é em grupo e é individual, né? No atendimento ambulatorial. E aí, o que ele vai praticar é exatamente o que a gente falou um pouco, que é trabalhar as questões do sintoma da doença, porque quando o indivíduo está
é importante a gente perceber isso. Como a gente acabou de falar da questão da internação, e muitas vezes o indivíduo está num processo de internação e às vezes, dependendo do tempo, do local que ele fique, né, quando ele está quase num processo para ter alta, que ele vai começar a conseguir ter uma contemplação, digamos assim, acerca da necessidade do tratamento. Então, assim, ele já está quase para ir para a rua, né? Então, assim, quando ele vai para o processo de centro-dia, né, ele vai passando, maturando um pouquinho mais esse processo de entendimento do tratamento. E o que eu percebo no tratamento ambulatorial, né, que tem muita relevância, porque ainda que o indivíduo chegue numa internação e no centro-dia consciente da necessidade do tratamento, eu percebo que os indivíduos têm muito uma dificuldade de entender que é uma doença mental. Eles fazem uma relação muito com a questão moral, com a questão social. Então, assim, quando ele está lá no processo de ambulatório, ele voltou para casa, o relacionamento pode ter dado uma estabilizada, ele pode ter voltado a trabalhar, a estudar, sendo que os aspectos relacionados ao sintoma da doença, a inabilidade de lidar com os pensamentos, sentimentos, eles vão aparecer mais ainda, porque agora ele está inserido de novo, né, num ambiente que é conflituoso. Qual é o ambiente conflituoso? O externo e o interno. Ele já carrega um conflito dentro dele. E o ambiente social, externo, a pressão social, né? E aí ele fica com aquele conflito. E isso, quando ele está fora do ambiente de internação, né, é um processo que é uma doença crônica. Né? É uma doença crônica. Então você precisa entender que não tem um tempo determinado para ele receber a alta. Então o processo ambulatorial é de extrema importância para muitos. Né? Assim, eu vejo que muita gente tem dificuldade de se manter por conta disso. Não faz a manutenção devida. Né? Então lá no processo ambulatorial ele está fazendo a manutenção, né, do que foi pontuado algumas coisas na internação ou de algumas coisas que ele não teve tempo nem condições de entrar, né? E as novas questões que surgirão. Desculpa te cortar, é só para eu voltar a palavra para você, porque você já pincelou uma pergunta que estava aqui embaixo, então você já responde de uma vez. A Marta falou assim: Zander, é possível o paciente que sofre de dependência química conseguir se recuperar totalmente da doença, ou ele precisará conviver com esse medo de ter novas recaídas? Você falou alguma coisa nesse sentido, eu falei, não, vou ler logo que aí responde de uma vez. Você pode repetir o início, que eu não peguei muito bem? Então, ela está perguntando se é possível o paciente que sofre de dependência química conseguir se recuperar totalmente da doença, ou ele precisará conviver com esse medo de ter novas recaídas. Então, tô lembrando até da live que você fez anterior com o Alexandre, né? A dependência química é uma doença crônica incurável, como diabetes ou outras doenças relacionadas, né? Eu, por exemplo, descobri há um tempo atrás que eu sou diabético, né? Agradeço por não ter descoberto num tempo que eu tenho a necessidade de tomar medicação. Tá? Eu precisei ressignificar isso na minha vida, né? E a dependência química também é dessa forma, né? Então, podemos dizer que é uma classificação, né? Uma classe, né? Eu sou da classe lá dos diabéticos. Então, a classe dos diabéticos, ele tem as questões relacionadas a diabéticos. Se ele não cuidar, ele vai abrir algum quadro sintomático lá que pode levar ele a morrer. A diabetes é um tipo de uma doença que é tão degradante quanto a adicção, que ela vai, né, aos poucos degradando, perder visão, perder membro, você imagina isso, né? Perder membro do corpo. E a doença da adicção, o problema é que é aquilo que eu falei, é uma doença mental, e as pessoas não percebem como uma doença mental, né? Percebem como uma questão moral, não, eu tive um problema, né? Meu problema é esse, aquilo, enfim, social, do trabalho, ou meu problema é o outro. Mas assim, as pessoas com mais tempo em recuperação, né, eu posso falar assim pela minha questão hoje da diabetes. Hoje o chocolate para mim, o chocolate dietético que eu como, né, é tão doce
quanto qualquer outro. Se eu comer um chocolate que eu comia antigamente, eu não tenho mais tolerância. Então, cabe a mim ter uma escolha. Eu posso forçar a barra e voltar lá para aquele chocolate. Então, assim, eu desenvolvi uma habilidade de apreciar novas coisas e que não fazem a diferença que eu achava que fazia na minha vida, né? E que, enfim, eu convivo muito bem com isso, né? E tenho mais qualidade de vida. Então, ele perde esse estigma de dependência, né? De que ele vive perseguido por uma recaída, porque ele vai aprender essa reformulação de vida. A reformulação é para que ele se enganje nisso e que alguns aspectos vão ficando cada vez mais para trás. Aham. Você falou uma coisa, só para fazer um complemento, você está sempre falando sobre a dependência química como sendo uma doença, né? Não é à toa que no CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, ela está lá nomeada no F. O F é a letra que é designada para falar dos transtornos psíquicos. Do F10 ao F19 é que está descrito o transtorno mental e comportamental proveniente do uso abusivo de uma substância ou outra. Cada código tem a ver com um tipo de droga, mas está lá. Na Classificação Internacional das Doenças, ela está inserida na letra em que fala sobre os transtornos psíquicos. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta boa, hein? Você sente que os grupos de AA e NA estarem fechados, só funcionando com reuniões online, pode dificultar no processo de recuperação? O que você sugere para o paciente que está tendo alta no meio da pandemia? Pergunta de prova essa aí. É uma situação muito delicada, porque, de fato, assim, tudo é uma novidade, né? Assim como o Covid é uma novidade que a gente não sabe totalmente os aspectos dela, né? Como é que se realmente... A gente já sabe algumas coisas que a gente precisa fazer para evitar, né? Mas a complexidade dela a gente não sabe. Então, assim, da mesma forma, essa questão nova que a gente vai saber, na verdade, lá na frente, né? Qual o impacto que esse isolamento causou na vida das pessoas que saíram desse processo? E, assim, uma coisa que eu já posso dizer, né? Esse tempo aí que eu, trabalhando numa internação, observei, é que, às vezes, o paciente sai e volta, né? Porque a adesão ao pós-internação já é, em si, um trâmite difícil, né? Difícil, porque eu às vezes falo, às vezes não, falo assim, diretamente para o paciente: olha, gente, vou dizer para vocês, a experiência mostra que você botou o pé fora da internação, já esqueceu tudo que você falou, que amanhã você está no hospital dia, que você vai ligar para o fulano amanhã. A experiência mostra que não voltou, cara, não voltou, né? A experiência mostra isso. Então, assim, sim, pode ser uma conveniência agora. Agora, tem os aspectos realmente que a gente sabe, né? Que a questão dos grupos online que tem acontecido, né? Gera um monte de novidade, né? Eu já vi pessoas falando sobre a questão: eu não me sinto à vontade, será que a pessoa está do outro lado, não tem ninguém perto e tal? Enfim, são as questões da mudança que a gente precisa lidar, né? Zander, aproveita para falar como que você está fazendo o seu trabalho em meio a essa pandemia, né? Como é que você está atendendo, como é que você tem feito, quais recursos você tem utilizado? Então, enquanto trabalho na internação, né, é a prevenção mesmo, né, de máscara, enfim, dos cuidados relacionados a isso. A nível ambulatorial, como é que você tem atendido o pessoal? No ambulatorial, atualmente eu estou fazendo um grupo online, né? E a gente trabalha nos modos possíveis de um grupo online, né? Com as reuniões de sentimento, né? Com as reuniões temáticas, né? Enfim, reforço e assim, o que eu tenho falado para alguns pacientes que eu tenho acompanhado atualmente, né? Que para eles pode ser um pouco mais complicado, porque assim, o paciente que está num processo de reformulação, muitas vezes ele está num processo de desmotivação, né? De crise de identidade, né? Para onde ele vai, o que ele vai fazer. E isso, sem a pandemia, isso já é um problema para ele.
né? Porque às vezes se torna um tédio. Pô, eu quero trabalhar, eu quero estudar, só que, enfim, às vezes é muito complicado que o cara, no primeiro dia, no caminho que ele está indo lá para fazer a matrícula da faculdade, ele já sumiu de casa. Ele não chegou nem lá, né? Então, assim, eu tenho trabalhado sobre essas questões, né? Reforçado isso, né? Que realmente é uma questão difícil para eles, esse isolamento, mas eu tenho mostrado também que a gente não pode deixar de passar a mão na cabeça que isso é uma coisa mundial. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma sensação difícil, mas eles precisam entender, né? Porque é conveniente da doença da adicção, é aquela coisa do egocentrismo, né? De comigo é mais difícil, né? E a gente precisa trabalhar também esse outro aspecto de dizer, olha, é difícil com você, mas está sendo difícil com todo mundo. Né? Então, assim, verdade. A gente precisa também ser assertivo quanto a isso, que assim, está sendo, como a gente costuma dizer, né? Seja bem-vindo à vida real, né? Quando aparece essa dificuldade. Né? Mas realmente é uma questão assim, bem problemática. Sim. O Alexandre. O Alexandre é o diretor presidente do Grupo Alívio. Um dos fundadores, né? Ele está falando aí, Zander, que você é um profissional com muita experiência, tanto em ambulatório, hospital dia, internação. O Zander já tem mais de 20 anos de experiência, não é isso? E atuou em todas as frentes aí, todas as 3 frentes por algum tempo. E hoje está na internação e no ambulatório, não é isso? Isso aí. Eu vou falar Alexandre aqui, senão vira rasgação de seda, né, cara? Porque Alexandre é o meu exemplo, né? Ele que foi a pessoa que começou tudo e até hoje é uma pessoa que é um espelho para mim, que enfim... Uma referência para todos nós, né? Ele está falando aí, ele falou assim, é uma referência para muitos profissionais, ele está falando de você. Ele deu continuidade à fala dele aí. E eu segui a referência dele, né? Como sigo até hoje, né? Sempre foi um exemplo para mim, né? É verdade. Para mim também. É um grande profissional que eu me espelho muito. Exatamente. A Marcela, Zander, ela está perguntando qual é a frequência em um tratamento ambulatorial. Então, é difícil, né? Essa frequência que ela fala, em que assiduidade ou quantidade de paciente, eu não entendi muito bem. Pelo que eu estou entendendo aqui, qual é a frequência em um tratamento ambulatorial, eu acho que qual é a frequência que um paciente ele vai para os atendimentos, né? Tem uma avaliação de caso a caso, porque eu acho que é isso que eu estou entendendo. Sim. Se for nesse sentido, a gente tem uma avaliação mais individualizada, né? Porque a gente entende realmente que esse momento é um momento que ele está num processo de voltar mesmo para o ambiente social dele, né? Para o ambiente profissional, acadêmico, familiar. E a gente tenta conciliar isso, né? E a gente avalia caso a caso. Né? Pode ser... a gente pode fazer reuniões 3 vezes na semana, 2 vezes, 1. Nesse sentido, a gente avalia caso a caso. Se foi isso que ela perguntou, né? Sim. Zander, acho que é importante falar, né? Porque algumas pessoas aqui talvez não saibam. Essa pergunta sou eu mesmo que estou fazendo. Legal. O que acho importante a galera saber. O que precisa para se tornar um conselheiro? Então, precisa ter um conhecimento técnico, né, acerca da doença. Existem cursos aí, o próprio Grupo Alívio tem um curso de formação em conselheiro em dependência química, né, que foi o lugar onde eu fiz lá, enfim. Vamos ficar mexendo com datas, né? Eu acho desnecessário. Mas eu estou na dúvida que eu acho que eu fui a primeira turma ou segunda. Enfim, vamos lá. Tem o curso, né? Tem a especialização. E aí ele precisa, através desse conhecimento técnico, né, entender quais são os sintomas da doença,
né? Qual o tratamento que se dá, a forma que você lida com os sintomas, né? E esse processo de motivação para o tratamento, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento técnico, é extremamente importante. Sim. E a outra coisa que eu vou falar, que que está relacionada à empatia, né? Sim. Que não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento, e é uma coisa de entendimento, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas que têm profissionais, né, que têm dificuldade de entender que é um sintoma da doença do indivíduo, as coisas que ele está fazendo, comportamentos imaturos, teimosia com coisa que você acabou de falar para ele, ele saiu dali e fez diferente, né? Isso não é porque o cara, pô, não considera você, né? E isso é uma questão assim que, para a pessoa que trabalha com a questão da dependência química, ela vai ter que ter uma prática, né, e de entendimento, porque isso aí é desafiador, né? Porque é confrontativo. É Saber muito separar confrontativo. o pessoal do profissional, né? Porque às Exatamente. vezes é muito difícil. E é difícil, porque está muito relacionado a essa questão, né? Além da transferência que o cara pode fazer com relação a você. E aí você pode se tornar, ao invés de ser um agente facilitador, um agente prejudicador, né? Exatamente. É verdade. Pestana Psi, eu acho que é o Ivani. Ivani. Tive a oportunidade de trabalhar com o Zander na primeira clínica do estado do Rio de Janeiro. Sempre foi um excelente profissional, sua atuação sempre foi assertiva em relação à sua abordagem. Marisol disse que sente muito orgulho desse conselheiro. O Ivani falou, trabalhamos juntos também nos grupos de apoio pós-internação do Grupo Alívio. Isso, a Ivani também é dessa longa estrada nossa, de Grupo Alívio. A gente trabalhou lá na primeira clínica do estado, né? A gente trabalhou alguns anos junto lá. E o Ivani hoje é psicólogo, né, cara? E a gente começou também na área de conselheiro, também é um excelente profissional. E hoje ele já deu uma caminhada a mais aí, né? Oi, Ivani, eu vou deixar um convite aqui ao vivo já, formal, para que você participe de uma live aí comigo. Legal, bacana. Depois eu vou fazer um contato com você para a gente firmar isso aí. A Mirna, ela está perguntando, Zander, vocês podem dar alguma dica para as pessoas que querem trabalhar nessa área? Se você me permite, eu vou fazer um marketing do nosso curso, né? Porque acho que você já falou isso, mas Mirna, nós temos um curso de formação de conselheiros em dependência química. Ele funciona 2 sábados ao mês, durante 9 meses. Então, depois, se você quiser, procura aí no contato do próprio Instagram, que eu vou passando todas as informações para você. Aí, com a formação, aí o Zander talvez possa falar melhor sobre o campo de trabalho, né? Como depois de ter a formação, né, o conhecimento, como que está aí o mercado de trabalho. Se quiser falar alguma coisa aí sobre como que você acha que são as coisas. Então, o mercado de trabalho, assim, eu penso que a minha experiência, né, porque assim, eu talvez possa estar com poucas informações acerca do mercado de trabalho, né? Mas a minha experiência, assim, que eu vejo que não é uma profissão ainda reconhecida, né? E isso dificulta um pouco as coisas, né? Mas assim, mercado de trabalho existe, né? A questão é a gente conseguir encontrar um local que valorize a figura do conselheiro. Existem muitas instituições que conhecem e reconhecem esse trabalho, né? Enfim, as instituições aí que tem uma relevância boa no conhecimento técnico do tratamento da dependência química, né? Trabalham com a figura do conselheiro, né? E demanda existe, porque é uma doença assim, né, que não tem precedente, existe muito paciente. Agora, o mercado de trabalho é uma questão mesmo para se garimpar um pouco, né? Zander, como eu te falei, essa live passa muito rápido. A gente acha que 1 hora é muito, mas nós só temos 5 minutos.
Então, eu vou fazer uma pergunta legal. final aqui. Beleza. Depois, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, tá aí o próprio Instagram do Zander, vocês podem segui-lo, ou do próprio Grupo Alívio. Mas, para finalizar, eu queria pedir para dizer o que você pensa sobre o acompanhamento do conselheiro a nível ambulatorial, quando ele é feito sem um acompanhamento psicológico. Então, eu penso, né, que o conselheiro ele tem uma área de atuação. Isso desde lá do início, né, por isso que fazer um marketing aqui, né, o Alexandre Brito é uma pessoa que tem muita ética e assim, isso sempre ficou claro para mim, né, que existe a limitação do atendimento. Então, assim, desde a minha época do início de tratamento, com a minha experiência que eu fui obtendo nas internações, né, eu percebo que existe até um caminho que eu posso ir. Então, assim, como a gente fala lá, qual é o papel do conselheiro? Trabalhar sobre os sintomas da doença, falar sobre os sintomas da doença, esclarecer acerca das consequências, reforçar, trabalhar os danos, trabalhar a balança decisória, né, do que está se acontecendo, enfim. E tem outras questões, né, que acerca de pensamentos e sentimentos, são coisas assim, bem do nível racional, coisas bem práticas do dia a dia, que às vezes o indivíduo ele tem muita dificuldade de botar em prática, né? Sim. Então, o papel do conselheiro é esse. Agora, o psicólogo, né, é um outro campo, né? É um campo que trabalha uma observação, né, de outras comorbidades, né, outras doenças que podem potencializar. A minha experiência mostra, né, que, às vezes, uma comorbidade invalida ou inviabiliza o tratamento da dependência química ou vice-versa, né? E aí, às vezes, você precisa fazer uma avaliação que isso, o conselheiro sozinho, ele não consegue, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de uma estrutura ali com um psiquiatra, né? Então, assim, eu sempre valorizei, né, a equipe multidisciplinar e assim, eu não vejo precedente assim, de valores nesse trabalho, sabe? Eu acho que é uma coisa fantástica essa troca. Concordo plenamente contigo, Zander. Acho que quando existe essa troca, o tratamento ele se dá de uma forma muito mais adequada e o paciente sempre vai... É uma questão ética simples, né? Porque assim, eu não posso atuar no campo de prescrever uma medicação. Eu não posso fazer isso, cara. Né? Da mesma forma da questão psicológica, né? O que é conselheiro, o que é psicólogo, né? O psicólogo tá habilitado a mexer em questões mais profundas, né? Questões mais, enfim, né? Que está relacionada a toda a complexidade da psicologia, né? É isso. Então, pessoal, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade do Zander em compartilhar de todo esse conhecimento. Acho que faço das palavras do Alexandre e as minhas também. Para mim, é um profissional de muita referência, o Zander. Aprendo muito com ele também. Então, queria muito agradecer. Queria dizer que essa live vai ficar disponível aqui no próprio Instagram nas próximas 24 horas e no nosso canal no YouTube, que é Grupo Alívio, Instituto e Clínica. Então, muito obrigado e Zander... No site também. E no site também, eu vou colocar lá no site. Fala aí do nosso site. Então, eu gerencio o site do Grupo Alívio, né? Então, daqui a pouco eu vou botar essa live lá no site do Grupo Alívio, que é grupoalivio.org.br. Show de bola. Então é isso, Zander. Muito obrigado aí, cara. Pô, foi de grande valia todas as suas palavras. E é isso. Eu que agradeço, né, cara? Para mim é uma experiência nova nessa prática aqui. E tudo para mim eu significo como um aprendizado, né, cara? Eu valorizo muito essas novidades, né? E é isso. Eu agradeço aí a participação de todo mundo, né, que valorizou aí, que deu uma força. Agradeço ao Alexandre Brito, ao Grupo Alívio, você, Rafael. A gente troca muito. Como eu falei para você, eu valorizo demais essa troca, né, cara? Isso aí é uma coisa que não tem precedente, né, cara? Não tem. Temos 10 segundos. É isso. Boa noite para todos. Estarei disponível aí. Um abraço aí. Bom final de semana para vocês. 1.